Jornalistas Online está no ar. Olá, sejam bem-vindos ao Jornalistas Online e ao Me Explica. Aqui no Me Explica a gente fala sobre assuntos interessantes e importantes do Brasil e do mundo para que você entenda o que está acontecendo. A gente fala aqui de uma maneira simples, acessível e direta. Hoje, meu convidado é o Flávio Gonzalez, que é diretor de negócios sociais do Instituto Jô Clemente e vai falar com a gente sobre capacitismo. Tudo bem, Flávio? Obrigado pela entrevista. Tudo bem, Diogo? Prazer estar aqui no Me Explica. Nós, do Instituto Jô Clemente, agradecemos aí por essa oportunidade de estar aqui e poder esclarecer as pessoas, né, e conversar um pouco sobre esses assuntos que são tão importantes para a nossa vida. Então, a ideia, né, a gente fala sobre capacitismo, né, e como a gente está em período agora, né, de Paralimpíadas aqui no Brasil, né, a gente está falando agora em setembro de 2021, o assunto tem aparecido, né, pessoas com deficiência na sociedade, como elas atuam, como elas vivem, e o capacitismo é um termo que eu já vi por aí, mas acho que nem todo mundo sabe o que é. Então, Flávio, o que significa esse termo capacitismo? Perfeito. Diogo, nós realmente, né, estamos vivendo um momento, né, em que a pessoa com deficiência, mais uma vez, está em evidência, né, não apenas pelo brilhante desempenho nas Paralimpíadas, né, e já parabenizamos também, mas também, infelizmente, por aspectos negativos de alguns retrocessos que o governo federal, né, tem proposto ainda quanto à questão da pessoa com deficiência e sua inclusão. O capacitismo, para falar de um modo bem simples, né, que é a proposta aqui nossa, ele seria, para a pessoa com deficiência, o equivalente ao racismo, não é? Ou seja, qualquer tipo de discriminação de fala que se refira à pessoa com deficiência de algum modo pejorativo, discriminatório, ou mesmo sutilmente, né, desqualificante, nós podemos chamar de capacitismo, né, que é uma coisa presente na nossa sociedade, né, nós temos dito, assim como nós vivemos num país que tem um racismo estrutural, nós também vivemos num país que tem um capacitismo estrutural. E o capacitismo ele aparece de diversas formas nas falas cotidianas. E assim, quem não é uma pessoa com deficiência, quem não é uma pessoa, né, negra, ela muitas vezes não enxerga essas questões porque ela não vive isso, né, enfim, e vive numa sociedade em que isso nem é um problema para ela, então ela não consegue ver. Então, como é? Que tipo de preconceitos, na verdade quais são alguns exemplos de capacitismo, sejam em ações, sejam em como as coisas funcionam no mundo de uma maneira geral, ou em falas que as pessoas acabam cometendo? Certo. Bom, existem as grandes barreiras, né, que afetam, né, a vida da pessoa com deficiência, né, nós entendemos hoje que a deficiência, ela interage com diversas barreiras, né, e o grande problema da sociedade em relação à pessoa com deficiência são as barreiras, e não a pessoa, né, porque durante muito tempo se pensou muito que nós tínhamos, entre aspas, que consertar as pessoas para que elas se adequassem à sociedade. E hoje nós entendemos que nós temos que consertar a sociedade, né? Por exemplo, se eu tenho um semáforo que é para a segurança das pessoas, mas que ele se baseia apenas numa luz que se acende e uma luz que se apaga, uma cor verde, uma cor vermelha, eu estou simplesmente ignorando que existem pessoas que não enxergam. E aí eu crio uma barreira artificial, não é, que o fato de que a pessoa vai precisar de ajuda, vai precisar de apoio para atravessar a rua, e dá uma ideia de uma falsa limitação, né? Como se a pessoa que tem, por exemplo, uma deficiência visual, ela não conseguisse atravessar a rua. E, na verdade, o problema é a sinalização. Então, aí vem um conceito que está muito na fala das pessoas, e que parece até uma coisa legal, né? Por exemplo, a ideia de superação, né? Porque sempre que se fala de pessoas com deficiência, você usa a palavra superação, a pessoa é um exemplo de superação, não é? E quando você fala isso, qual é o problema? É que você coloca nas costas do indivíduo toda a responsabilidade para que ele vença as barreiras sociais. Mas nós entendemos que fica subentendido que a pessoa que não consegue se incluir é porque não conseguiu se superar. E, na verdade, o problema não é dela, o problema é social. Então, esse é um exemplo, né, de como se manifesta o capacitismo no nosso dia a dia, e também
coisas mais cotidianas. Por exemplo, quando você xinga alguém, né, de retardado, de imbecil, de débil mental, de mongoloide, você está utilizando, né, nós também usamos um outro termo hoje que nós estamos tentando popularizar, que é a questão da psicofobia, né? Ou seja, existem diversos modos de funcionamento psíquico, diversas inteligências múltiplas, não é? E quando você pega palavras que, em algum momento da história, se referiram à pessoa com deficiência intelectual e transforma isso numa forma de ofender as pessoas, você está sendo capacitista e está trabalhando ativamente para a manutenção de um preconceito que afeta a vida, por exemplo, de 45 milhões de brasileiros, né? Então, para te dar alguns exemplos, não podemos nos estender muito, mas para te dar alguns exemplos concretos. Então, o capacitismo é essa atitude, né, que as pessoas têm que... Pode ser um preconceito, né, aberto, né, digamos, de xingar uma pessoa porque ela, enfim, tem algum tipo de deficiência, enfim, ou tem algum outro tipo de característica que não seja considerada, né, padrão, mas também está nessa falta de acessibilidade do mundo para as pessoas, né, pessoas que não enxergam, para pessoas que têm algum tipo de limitação de deslocamento, é isso. Então também o capacitismo ele se manifesta nessa inacessibilidade do mundo. A pessoa não tem o direito de fazer as mesmas coisas que todas as outras pessoas podem fazer. Essa é a ideia. Exatamente, Diogo. E muitas vezes com o aval da sociedade, né? Veja que nós estamos vivendo um momento específico aqui na realidade brasileira, né? Isso independente de posições político-partidárias, porque o Instituto Jô Clemente ele é apartidário por definição, mas, por exemplo, nós temos uma proposta hoje do Ministério da Educação, não é, de que as crianças com deficiência e jovens que já conquistaram o direito a estar em escolas inclusivas, ou seja, nas mesmas escolas que quaisquer outros alunos, não é, existe essa proposta de retorno das escolas especiais, não é? Que a gente diz não é nem bem um retorno, que essas escolas nunca foram desconstruídas, mas legitimar novamente a escola especial, que nós entendemos que ela é uma educação num ambiente segregado, ou seja, vamos separar essas pessoas da sociedade. Então, qualquer tipo de segregação é capacitista. E aí, não vamos julgar a pessoa, nem, né? Mas quando nós ouvimos em falas infelizes, por exemplo, o ministro da Educação dizendo que a criança com deficiência atrapalha, né? Ou que é impossível conviver com crianças com certos tipos de deficiência, ou então perguntando num grande programa de televisão, não é? Como que uma professora pode ensinar geografia para uma pessoa com deficiência visual se ele não enxerga o mapa? Isso, além de mostrar um profundo desconhecimento de alguém que a gente esperaria que tivesse um embasamento um pouco maior, revela um capacitismo que acaba fluindo, né? É óbvio que a intenção dele, a princípio, provavelmente não é discriminar ninguém, mas como nós temos esse traço cultural capacitista, isso vem até na fala do ministro da Educação, né? Então, eu sempre digo, nós temos que reconhecer em todos nós que nós temos traços de machismo, de racismo, de homofobia e de capacitismo. Isso está dentro de nós, por quê? Porque nós nascemos numa cultura que já tem tudo isso. E nós temos, na verdade, que desconstruir. E para desconstruir, nós temos que estar atentos, né, e prestar atenção em tudo que nós falamos, em tudo que nós fazemos, porque acho que todos nós, né, Diogo, queremos a mesma coisa, queremos um mundo melhor. Eu acho que eu não imagino ninguém que não queira um mundo melhor, né? E um mundo sem capacitismo, com certeza, vai ser muito melhor. Claro. Eu queria só falar um pouquinho mais desse caso específico do ministro da Educação, porque acho que é interessante, importante para as pessoas entenderem, né, também como é que isso se manifesta. Por que isso já no campo da educação e do ativismo, né, pelos direitos das pessoas com deficiência, já é quase que um ponto pacífico, que a integração das crianças e adolescentes com deficiência traz ganhos para todo mundo. Eu queria que você explicasse, então, para mim, por que é importante que essas crianças e jovens estejam presentes na escola e não separados. Perfeito. Essa questão da inclusão, né? O que acontece, né? Existe uma
uma crença, muitas vezes, de que a pessoa não vai acompanhar ou que ela não vai ser capaz de estar ali. Mas na própria fala que o ministro trouxe na TV Brasil, no programa da TV Brasil, que acabou desencadeando essa polêmica, embora o projeto de lei, quer dizer, o programa educacional do país, né, já tenha sido apresentado ano passado e foi barrado pelo STF, né, justamente porque o capacitismo e qualquer tipo de segregação é inconstitucional, né, e contraria instrumentos importantes, né, como a Declaração dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né, que é uma emenda constitucional no Brasil, né, na declaração, não, a Convenção, né, a Lei Brasileira de Inclusão. E aí o próprio ministro, quando ele fala isso, ele faz um diagnóstico, né? Ele fala assim, olha, porque a criança com deficiência, segundo ele, né, atrapalha, ele diz entre aspas e tudo, né, ele tenta ali tomar algum cuidado, e aí ele diz o seguinte, porque o professor não tem equipe, porque o professor não tem preparo, quer dizer, então ele diz que porque o professor não tem equipe, porque o professor não tem preparo, a criança atrapalha, ou a criança não consegue acompanhar. E aí é que entra o X da questão. Como que nós vamos resolver a nossa dificuldade em fazer inclusão? Quer dizer, o mais lógico seria, bom, então vamos dar a equipe e vamos dar o preparo. Por quê? Porque é um direito fundamental de um cidadão, não é? Mas aí, qual que é o caminho proposto? É o contrário, é revogar o direito, não é? E aí nós temos que tomar muito cuidado, porque eu falo, isso não é uma ameaça a um grupo de pessoas específico, isso é uma ameaça à democracia, porque nós aí acabamos admitindo que existem cidadãos de primeira e de segunda classe, ou seja, alguns têm o direito, outros não. E aí nossa democracia fica muito fragilizada. Interessante. E eu achei importante a gente falar sobre isso, porque esse mesmo argumento ele também é usado em vários outros casos de quando existem iniciativas, né, propostas para uma inclusão maior, como no ambiente de trabalho, né, enfim, que muitas vezes adaptações precisam ser feitas, né, para as pessoas poderem circular, para as pessoas poderem trabalhar. E aí, já fazendo um gancho com o trabalho de vocês do Instituto, eu queria saber que tipo de ações, né, que a sociedade pode tomar ou deveria tomar para que essa inclusão aconteça, né? Eu queria que você desse alguns exemplos, se for possível. Perfeito. Bom, tanto no trabalho quanto na escola, né, existem ferramentas hoje, né, por exemplo, nós temos o atendimento educacional especializado, conhecido como AEE, que ele não é substitutivo, ou seja, ele não substitui a educação, mas ele, no contraturno, apoia esse processo de ensino inclusivo, né? E como nós temos, por exemplo, na questão da empregabilidade, o emprego apoiado, que é uma metodologia que nós usamos, né? Porque muitas vezes os apoios que a pessoa precisa são muito simples, sabe, Diogo? É que justamente o que acaba acontecendo, né? E que aí a sociedade pode colaborar muito, né? Por exemplo, quando nós chegamos em algumas empresas para falar de um programa de inclusão, o que a gente mais ouve? Olha, lindo esse programa de vocês, fantástico, mas na minha área não dá, né? Por quê? Porque justamente o pensamento capacitista nos faz olhar primeiro para as dificuldades e transformar essas dificuldades em impossibilidades, né? E nós temos dizendo o seguinte, nós já estamos, daqui a pouco, fazendo excursão para a Lua, né? O ser humano vai avançando, tem computadores fantásticos, agora a inteligência artificial. Não é possível que nós não vamos ser capazes de usar um pouco da nossa criatividade, né, para poder garantir que o mundo seja um mundo para todos, e não só para alguns, né? E o que cada um de nós pode fazer? É justamente se policiar quanto a isso. Cada pessoa é única, né? Duas pessoas com a mesma deficiência são completamente diferentes, né? E quem sabe a melhor solução para aquela pessoa é a própria pessoa. Então, o que nós temos que fazer é ter uma abertura, porque a maior barreira ainda é atitudinal, né? Assim como na escola, a matrícula não significa automaticamente a inclusão. No trabalho, a contratação não significa inclusão, porque a inclusão ela vai acontecer depois no dia a dia,
né? A pessoa pode muito bem estar matriculada e continuar excluída, ou estar contratada e continuar excluída. O que vai definir o sucesso ou fracasso desse processo? É depois a atitude de cada pessoa, dos colegas, do professor, do líder no trabalho. Você sabe que hoje temos, dentro do meio empresarial, o ISG, né, ESG, né, que trata a questão de sustentabilidade social e governança, não é? E nós sabemos que, por exemplo, a gestão da diversidade é uma habilidade de liderança básica hoje. Quem não for capaz de ser receptivo à diversidade não tem o mínimo de condições de ser líder hoje, não é? Então, hoje, nós temos que ter essa abertura para o outro, esse respeito, né, e evitar que esses véus, né, que são esses rótulos sociais, que, na verdade, não nos permitem enxergar a pessoa, impeçam que nós nos aproximemos dela. Porque quando nós chegamos perto da pessoa, quando nós nos relacionamos, nós começamos a ver possibilidades que o rótulo não nos deixava ver, né? E é isso que vai garantir, né? Porque existe a política pública e existe o dia a dia, né? E é o dia a dia que, na verdade, muitas vezes a transformação tem que vir de baixo para cima, porque, infelizmente, de cima para baixo nem sempre é possível, né? Inclusive, o Me Explica tem um vídeo sobre ESG, com entrevista com a Margaret Goldenberg, depois dê uma olhada no nosso YouTube, que está lá explicando o que é isso, o que implica. E para terminar, Flávio, eu queria você pegar o gancho aí do que você acabou de falar, e a gente está falando, né, de empresas, está falando de governos. Eu queria que você deixasse uma recomendação para as pessoas que estão assistindo o nosso vídeo, estão pensando como é que eu, né, individualmente, como é que eu posso começar a me desconstruir em relação a esse capacitismo? O que eu posso fazer? O que eu posso ler? Enfim, tem alguma recomendação de como começar esse processo, caso a pessoa esteja identificando que precisa fazer isso? Perfeito. Hoje, né, nós usamos o termo pessoa com deficiência, né? Nós não usamos mais o portador, né, porque a pessoa não está, na verdade, portando algo, né? Nós não usamos mais o deficiente, né? Quer dizer, a deficiência é uma das características do ser humano, né, assim como ele tem muitas outras, né? Então, a primeira coisa, acho que é olhar, né, cada um como uma pessoa, né, e respeitá-lo, né, nessa condição. E uma fórmula que parece muito, muito simples, mas que eu acho que funciona, por exemplo, para quem nunca pensou exatamente sobre isso, está no título de um livro antigo da nossa área, né, que chamava Deficiência Nossa de Cada Dia, de coitadinho a super-herói. Então, eu acho que nós temos que fugir desses dois extremos, né? Nem o coitadinho, né? Porque a pessoa não é, né? Esse coitadismo é capacitista porque ele vai desvalorizando a pessoa, né? E nem super-herói também, porque você coloca uma carga sobre a pessoa de expectativa que é um fardo para a pessoa carregar também, né? Então, se a gente fugir desses extremos, né, e entender que, antes de tudo, né, nós vivemos num país que é um Estado de direito, né, e que cada cidadão tem que ter os seus direitos garantidos, nós vamos entender que não é porque a pessoa tem uma deficiência, seja ela qual for, que ela é menos cidadão, não é? E que, sendo cidadão, ela tem que ter todo o direito que todos nós temos, que é o direito ao trabalho, o direito à escola, o direito à saúde, e fugir desses clichês, né? Desses clichês que acabam popularizando, né, estigmas, e, para fechar, para não me alongar, né, essas palavras que a gente usa sem pensar, né? De repente você fala assim, pô, você é cego, né? Você usa a palavra que se refere a uma deficiência de um modo pejorativo. Sem perceber, você está colocando mais um tijolinho no muro que separa as pessoas no mundo, né? Isso é um trabalho diário, né? Enfim, não acaba, é um trabalho diário. Não acaba nunca, né? Bom, Flávio, muito obrigado pela entrevista. Estive aqui com o Flávio Gonzalez, que é executivo de negócios sociais do Instituto João Clemente. Muito obrigado pela entrevista, pelo tempo, e até uma próxima vez. Obrigado, Diogo, e conte sempre conosco. Um prazer estar aqui com vocês sempre. Muito obrigado. Bom, pessoal, como vocês sabem, toda semana tem Me Explica aqui no Jornalistas Online.
Toda terça um tema importante e interessante, explicado de um jeito simples, acessível e direto. Até a próxima!